minha intenção é falar do layoff. Certamente muitos de vós já têm vindo a ouvir falar no layoff, saberão até os conceitos, estarão minimamente informados, mas a verdade é que quando estávamos a preparar este webinar, ficamos com a convicção de que, apesar de tudo, é importante, é bom repassar os conceitos, olhar para esta realidade. Todos os dias temos tido novidades, parece que tudo começou há muitos meses, mas se pensarmos bem, o primeiro diploma sobre o layoff simplificado foi aprovado, fez ontem um mês, e portanto vivemos um tempo de grande aceleração. Se pensarmos que esse diploma desde então já terá sofrido 4, 5 alterações, e que para além dessas alterações legislativas somos inundados, em alguns casos surpreendidos, como depois veremos melhor adiante, com interpretações e com facts, com opiniões, com orientações da Segurança Social, da DGERT, do ACT, enfim. De facto, passado este mês, parece-me que ainda é muito importante repassar os conceitos e perceber do que é que estamos a falar. E mais do que falar apenas do que é o layoff simplificado, eu gostaria de, ao longo desta conversa, e até em função da experiência que temos tido na área do turismo, muito na hotelaria, na restauração também, um pouco olhar para este layoff simplificado, não só na perspectiva da rápida implementação, e nós sentimos muito esse desafio, essa necessidade que as empresas tiveram de rapidamente apresentar-se ao layoff, portanto, como uma ferramenta de solução imediata, mas também olhar para isto, para os desafios, e desafios aqui também na perspectiva das dificuldades que este layoff nos pode trazer depois. Penso que muitas vezes terá sido uma questão que não foi bem, pode não ter sido bem analisada por todos, e a retoma pode trazer desafios que o layoff simplificado neste momento é uma solução, mas que podem esses desafios serem mais complexos ainda de gerir em função de termos optado pelo layoff simplificado. E por isso ter proposto este título, este tema, layoff simplificado, solução para o presente ou desafio para o futuro. Portanto, neste contexto, o que vamos versar neste webinar será, por um lado, perceber o que é o layoff simplificado, em termos conceptuais e em termos de requisitos, condições, fundamentos, que benefícios nos são aportados pelo layoff simplificado, e depois fazer uma menção aos tais desafios, que são os desafios que vão surgir no momento em que, por um lado, já não podemos, tal como sabemos, enquanto está, enfim, tendo em conta o que é o estado da arte atual, que já não poderemos utilizar o layoff simplificado, mas que provavelmente ainda não teremos a retoma económica, de procura, de atividade, que nos permita arrancar os nossos negócios de peito aberto e sem qualquer proteção. E, portanto, num segundo momento deste webinar, falaremos um pouco dos desafios pós-layoff simplificado. Em primeiro lugar, então, o que consiste este layoff simplificado? Há uma certa discussão se devia ou não utilizar a expressão layoff simplificado. Para terem noção, o layoff é uma figura que existe desde há muito tempo no Código de Trabalho. Está, de facto, pensada para situações de crise empresarial,
para permitirem às empresas reagirem a essa situação de crise empresarial, mas acrescentou-se aqui esta componente de simplificação. Simplificação, por um lado, no processo, e, por outro lado, também uma certa tentativa de objetivar as condições que permitem às empresas recorrer a este mecanismo. E, portanto, como vos dizia, este layoff simplificado é um apoio extraordinário, e é um apoio extraordinário porque está limitado no tempo, é uma medida Covid-19, não existia antes, não existirá depois, está destinada às empresas, tem claramente como objetivo a manutenção do emprego. Esta é, digamos, a questão fundamental subjacente ao layoff simplificado, é a manutenção dos contratos de trabalho. A este layoff simplificado pode ou não juntar-se uma componente de formação, e pode este layoff simplificado também ter duas aplicações em concreto. Pode ser uma situação de total suspensão dos contratos de trabalho, portanto as pessoas ficam em casa sem trabalhar, ou uma redução da jornada de trabalho, ou uma mistura destes dois conceitos, a suspensão do contrato de trabalho e a redução do contrato de trabalho. A quem é que se destina esta medida? Bom, em primeira linha, obviamente, aos empregadores e aos trabalhadores ao seu serviço. Esta medida está pensada para empregadores de natureza privada, ainda que também se inclua neste conceito as entidades do setor social. Por outro lado, é muito importante, as empresas têm que ter a situação contributiva e tributária regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira, ainda que, reconhecendo-se o especial momento que estamos a viver, não relevem para esta análise as dívidas constituídas no mês de março de 2020. Por outro lado, e aqui começamos a entrar na questão da objetivação das condições que as empresas devem cumprir para poderem aceder às medidas, esta medida extraordinária, que tem que ver com a comprovada situação de crise empresarial. E é aqui que, desde logo, começa, e foi um mês muito intenso de discussões, de aprimorar do diploma e do regime legal aplicável. Devo dizer, por exemplo, que a primeira versão da legislação era muito mais fechada e, por exemplo, deixava de fora situações muito complexas, designadamente no setor da hotelaria. Penso que aí nesse aspecto, enfim, estamos a falar de turismo, foi muito importante um trabalho de sensibilização do governo de que o setor do turismo é muito especial, vive uma flutuação e de uma fragilidade que pode ter impactos imediatos, mas que, tal como estava desenhada a lei, não estava protegido. E, portanto, veremos já adiante que houve aqui um alargamento do âmbito de aplicação e da definição do conceito de crise empresarial, que teve justamente como objetivo permitir às empresas do turismo e, em particular, às empresas da hotelaria poderem beneficiar mais facilmente desta medida do layoff simplificado. E, portanto, vamos ver o que é que significa isto da crise empresarial nos termos dos diplomas que regulam o layoff simplificado. E, portanto, a primeira situação, aquela mais evidente, mais clara, é a do encerramento total ou parcial da empresa ou do estabelecimento, e que esse encerramento tenha decorrido
de um dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, designadamente por determinação legislativa ou administrativa, ou designadamente por uma ordem das autoridades de saúde, e, portanto, sempre que exista uma situação de encerramento total ou parcial da empresa por determinação externa, se eu pudesse pôr as coisas nestes termos, então entramos no conceito de crise empresarial. A outra possibilidade de preenchermos o conceito de crise empresarial é uma situação de paragem total ou parcial da atividade que resulte, por um lado, da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas. Só que neste caso, esta situação tem que ser comprovada, por um lado, por declaração da própria entidade empregadora e, por outro, tem que ser certificada pelo contabilista certificado da empresa. Portanto, temos que ter uma entidade externa, imparcial, que está sujeita a deveres específicos de informação, a confirmar, portanto, este contabilista, a confirmar que a empresa se encontra numa destas situações. E, portanto, só repassando este conceito, uma das hipóteses de crise empresarial é justamente a paragem total ou parcial da atividade, agora por questões de interrupção das cadeias de abastecimento ou de suspensão ou cancelamento das encomendas. A outra situação de crise empresarial, e é aquela que mais, na nossa experiência, mais tem vindo a ser utilizada pelas empresas para justificar o acesso ao layoff simplificado, é a situação de queda abrupta da faturação, que atinja pelo menos 40% num período de 30 dias anterior ao do pedido junto da Segurança Social. E esta comparação, como é que se faz? Bom, faz-se tendo em conta a média mensal dos 2 meses anteriores ao pedido ou, por comparação, ao período homólogo do ano anterior. Exemplificando, se eu apresento o pedido em abril, eu tenho que ter tido nos 30 dias anteriores uma quebra de 40% da faturação por comparação aos 2 meses anteriores. Ou então, se nesse particular o conceito e o critério não for preenchido, posso ir verificar se nestes 30 dias anteriores ao pedido, se eu comparar com os 30 dias iguais do ano 2019, se há esta perda de 40% da faturação. Mais uma vez, é importante ter em conta que esta prova se faz através da certificação por um contabilista. É importante também ter em conta que, fruto da urgência, da emergência que se pretendia para a aplicação deste layoff simplificado, não há uma verificação prévia das situações de crise empresarial. Quer isto dizer que o processo está mais ou menos pensado para ser automático, submete-se a documentação necessária, portanto, um requerimento, um formulário, a identificação dos trabalhadores e, por princípio, esta norma, esta medida, aplica-se automaticamente às empresas a partir do momento em que é submetido na Segurança Social o pedido de apoio desta medida extraordinária de layoff simplificado. Isto não significa que depois não possa e não vá ocorrer fiscalização. Vai. E notem que quando vos dizia que tem que haver uma entidade externa a certificar, que é o contabilista, desde logo esta necessidade é uma forma também de criar uma primeira restrição, uma primeira cautela à aplicação da medida, porque, no limite, o contabilista será responsável
pelas declarações que presta, e diz o próprio diploma que podemos estar aqui perante um ilícito de falsas declarações se comprovar que de facto não estavam cumpridos os requisitos contabilísticos que justificavam a integração da empresa no conceito de crise empresarial. Eu quero, aliás, a este propósito, dar-vos nota que a experiência muito recente que temos estado a ter com a Segurança Social, e as notícias também são públicas, há muitas interpretações e orientações que a Segurança Social tem vindo a fazer, manifestamente no sentido de baixar o número de pedidos que são admitidos, mas, sobretudo, reduzir o montante do apoio financeiro que a Segurança Social vai ter que dar. Hoje, nas notícias, entre ontem e hoje, penso que se confirma que estão já colocados mais de 1 milhão de trabalhadores em layoff e, portanto, esta realidade, que eu creio que teria sido prevista pelo Governo, mas não sei se foi prevista em termos financeiros em toda a sua extensão, e já vamos perceber porquê. A verdade é que, porventura, por reação a isso mesmo, temos vindo a verificar que a Segurança Social tem colocado a público orientações que manifestamente visam apenas reduzir o montante do apoio. Portanto, neste contexto, também não me surpreenderá que, fim do período deste layoff simplificado e depois de poder haver alguma acalmia nestas medidas, que se vão intensificar as medidas de fiscalização. E, portanto, temos que estar preparados para esse momento. Para esse momento, que tipo de informação é que vai ser pedida? Vão ser pedidos balancetes referentes ao mês do apoio, bem como balancetes contabilísticos dos períodos homólogos que estão a servir de comparação. Vão ser pedidas declarações de IVA e, num caso em particular, que de facto foi uma alteração da lei que teve manifestamente em causa 2 setores, o setor mais industrial e o setor do turismo, em particular na parte da hotelaria, e diria também de eventos, também é um tipo de área que foi muito afetada, que é a demonstração de que houve cancelamentos de encomendas ou de reservas, das quais resulte que a utilização da empresa ou da unidade afetada será reduzida em mais de 40% da sua capacidade no mês seguinte ao do pedido. Se recordarem, eu disse há pouco que a queda abrupta de faturação de 40% era um dos fundamentos para integrarmos a sociedade no conceito de crise empresarial. E o que estava pensado inicialmente era que 40% era, de facto, da faturação registada, verificada, confirmada. E isso era manifestamente uma má solução, designadamente para a hotelaria, porque, claro, eu posso, hoje por hoje, não ter perdido ainda 40% da minha faturação, mas hoje por hoje, ter tido já cancelamento de todas as reservas que tinha para os próximos 2 meses e, com isso, conseguir prever que vou estar parado, sem faturação até durante os próximos 2 meses. E, portanto, esta sensibilização foi levada ao Governo e o Governo faz este ajuste na lei, dizendo, ok, vamos olhar para o que é o passado e, portanto, se hoje eu já atingi os 40% de perda de faturação, então isto significa que posso avançar já pela situação registada face ao passado, mas se eu não estiver nesta fase, mas conseguir demonstrar que pelo cancelamento das reservas que tinha em carteira, eu vou ter essa perda no futuro, então também posso avançar para o layoff. É evidente, esta medida foi importante, abriu espaço de aplicação para várias unidades, ainda que depois também se verificou, e lá está, tudo isto acontece desde o longínquo mês de março de 2020, portanto há um mês,
portanto, tudo a ser testado numa base de test and learn e, portanto, a verdade é que a quebra de faturação em 15 dias na maior parte das empresas, e então na parte do turismo foi muito visível, a quebra de faturação foi muito rápida e, portanto, rapidamente se chegou à perda de 40% da faturação e, em muitos casos, não foi preciso sequer dizer que se previa essa perda para o futuro. Em que é que consiste, então, o apoio? Já vimos, vamos, portanto, partir do pressuposto que a empresa cumpre um dos requisitos de... Gonçalo, posso interromper só um minuto ou um segundo? É só para saber se tu tens alguma apresentação ou é suposto ser mesmo assim. Eu estou a seguir a apresentação, não estão a vê-la? Não, estamos só com um slide inicial vermelho que diz telas. Pois estou a estranhar. Porque eu estou a fazer a apresentação. Vejam se já muda. Agora mudou. Peço desculpa, problemas técnicos. Perdemos aqui alguns slides, mas eu acho que continua exatamente onde terminaste, então. Mas então, se estiveres de acordo, eu posso fazer uma passagem muito rápida pelos slides. Portanto, só viram o Teles, não é? Pelo que eu percebi. E, portanto, eu faço uma passagem muito rápida, só para que não se perca em absoluta a informação. Portanto, o que fiz foi, basicamente, explicar o conceito do layoff simplificado, nas modalidades de redução e suspensão do contrato. Depois, desculpa, ok. Disse a quem é que se destina a medida, a empregadores de natureza privada, entidades do setor, incluindo entidades do setor social. Disse que tinham que ter a situação contributiva e tributária regularizada e que se encontrem em situação de comprovada situação de crise empresarial. Depois, em seguida, o que expliquei foi o que é a crise empresarial, como é que se considera que está em situação de crise empresarial e neste contexto, o tal encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento. Por outro lado, empresas que, mediante declaração do empregador e certidão certidão do contabilista, demonstrem que tiver uma paragem total ou parcial da sua atividade que resulte da interrupção de cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas. Por outro lado, também é possível estar dentro da situação de crise empresarial, como vos expliquei, tendo uma quebra abrupta de 40% da faturação no período de 30 dias anteriores ao do pedido, e, portanto, por comparação à média mensal dos 2 meses anteriores ou face ao período homólogo do ano anterior. Estava justamente a terminar este slide em que vos falava sobre a fiscalização. Portanto, retomando este ponto, como vos dizia, vamos ter certamente fiscalização às empresas que pedem layoff simplificado e para esse efeito vai ser pedido, é importante ter uma prova documental preparada e que deve incluir o balancete contabilístico, declarações de IVA e documentos demonstrativos no caso de estarmos a pedir o layoff simplificado por força de uma perda futura de faturação, aquela questão que vos dizia, documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de reservas que demonstrem que no mês seguinte ao do pedido do apoio vamos ter uma perda de 40% da faturação. Só confirmar, estão a ver a minha apresentação, correto? Sim, perfeitamente. Perfeito, muito obrigado. Então, falemos então dos apoios que estão contemplados neste diploma especial, neste regime especial do layoff simplificado. Falemos então do que é que está em causa, que apoios é que a empresa pode receber.
Primeira situação, caso de suspensão do contrato de trabalho. Neste caso, o trabalhador pura e simplesmente fica em casa, não trabalha e, portanto, o seu contrato de trabalho suspende-se. Bom, neste caso, o trabalhador tem direito a uma compensação retributiva que corresponde a 2/3 da remuneração normal e líquida mensal. Sendo certo que tem que ser garantido ao trabalhador pelo menos uma retribuição mínima mensal garantida, esta RMMG, que atualmente são, portanto, no fundo é mais do que nós chamamos coloquialmente o salário mínimo nacional, que hoje em dia é de 635 euros, perdão, e um limite máximo de 3 vezes o salário mínimo mensal, estamos a falar então de 1.905. Portanto, em termos práticos, se suspenderem o contrato de trabalho de um trabalhador, o que vão verificar é, em primeira linha, que compensação retributiva é que o trabalhador tem direito a receber. Portanto, vão calcular 2/3 dessa remuneração, da remuneração do trabalhador e, portanto, são esses 2/3 que o trabalhador tem direito. Sendo que ser assegurado um mínimo e um máximo. E o mínimo são os 635 euros, o máximo 1.905. Eu já sei, e há muitas notícias de empresas que estão a decidir pagar mais do que o máximo 1.905 e já vamos ver até que ponto isso é ou não é admissível e que consequências é que pode ter. O outro cenário não é o da suspensão, é o da redução do período normal de trabalho. Neste caso, vamos começar por verificar, notem que o trabalhador também tem direito a uma compensação retributiva, mas o primeiro passo que vamos ter que fazer é perceber qual é o período de redução que estamos a aplicar ao trabalhador. E, portanto, imaginando um cenário que o trabalhador, em que o trabalhador é colocado numa redução, por exemplo, de 50% do seu horário, o primeiro montante que temos que considerar para o cálculo da remuneração global que o trabalhador vai receber no layoff simplificado é justamente a remuneração que corresponde a esses 50% de prestação do trabalho. E depois vamos ter que verificar qual é a diferença que vai entre esse montante que ele já recebe e o montante que ele teria direito a receber a título de compensação retributiva por aplicação da referida norma dos 2/3 da remuneração normal e líquida do trabalhador. Exemplificando, imagine um trabalhador que recebe 1.000 euros por mês e que a empresa decide colocá-lo em regime de layoff simplificado numa modalidade de redução, recebendo uma redução de 50%. Bom, como está em redução de 50% e se recebe 1.000 euros, o trabalhador vai receber 500 euros de salário por força de estar a trabalhar 50% do tempo. Por outro lado, qual seria a compensação retributiva que o trabalhador teria que receber por estar em layoff simplificado? Bom, se o trabalhador recebe 1.000 euros, de acordo com a aplicação da norma dos 2/3, o trabalhador tinha que receber 666 euros de compensação retributiva. E, portanto, o que é que o legislador determinou? Bom, no caso de redução, a empresa só tem que compensar, só tem que complementar o montante que o trabalhador já recebe por força do trabalho prestado com o montante necessário para cumprir a compensação retributiva. E, portanto, no nosso exemplo, se a compensação retributiva deveria ser de 666 euros, então o que vai acontecer é que a empresa paga 500 euros pelos 50% de trabalho prestado e acrescerá a estes 500 euros 166 euros, que é a tal compensação retributiva, para garantir que no cômputo total o trabalhador recebe tal equivalente a 2/3
da sua remuneração. E isto é muito importante por força depois do apoio que a Segurança Social nos vai dar. E porquê? Porque a Segurança Social comparticipa em 70% da compensação retributiva, cabendo à empresa pagar 30% dessa mesma compensação retributiva. Voltando ao nosso exemplo, se o trabalhador ganha 1.000 euros e eu vou suspender o seu contrato de trabalho, portanto ele deixa de trabalhar de todo, ele tem direito a 2/3 do seu salário, 666 euros, e destes 666 euros, a empresa pagará 30% e a Segurança Social pagará 70%. Porque esta é a compensação retributiva. No outro exemplo que vos estava a dar, da redução da jornada de trabalho, se recordam, eu dei o exemplo dos 1.000 euros, o mesmo exemplo dos 1.000 euros de salário, 50% de redução de jornada, a empresa paga 500 euros, e sobre estes 500 euros não há nenhum apoio da Segurança Social, e, portanto, o apoio da Segurança Social só se vai centrar naquele remanescente montante de 166 euros para completar, digamos, o pacote e ter a certeza que o trabalhador recebe 2/3 da sua remuneração. E, portanto, é muito importante e tem muito impacto o tempo de redução da jornada, porque a Segurança Social só vai contribuir com 70% da compensação contributiva, da compensação retributiva, e não vai contribuir com qualquer montante na parte que diz respeito ao trabalho prestado. O outro apoio da Segurança Social tem que ver com a isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social. Devo alertar que este apoio foi objeto de uma interpretação há 24 horas, 48 horas talvez, altamente restritiva por parte da Segurança Social, acompanhada aparentemente, enfim, de alguns órgãos governativos, mas uma aplicação que tem um impacto gigantesco no orçamento das empresas. E porquê? O que diz o diploma é que é uma isenção, e usa a expressão, uma isenção total de contribuições para a Segurança Social da parte da empresa. Isso significa o quê? Significa que, enquanto eu estiver em layoff simplificado, se eu estou a pagar ao trabalhador no âmbito desse layoff simplificado, eu não pago os 23,75 da Segurança Social. E isto, a meu ver, e diria, posso dizer que ontem estive numa reunião muito interessante promovida pela Confederação da Indústria Portuguesa e, enfim, com todos os associados presentes, e de facto era a visão generalizada de todos. Tal como está escrito o regime legal, esta isenção aplica-se a tudo. Ou seja, no caso da redução de jornada de trabalho, aqueles tais 500 euros que eu falei anteriormente também estariam isentos, e na minha opinião, em função do que está escrito na lei, também estão isentos de TSU. A empresa, na minha opinião, não tem que pagar os 23,75 dos tais 500 euros que paga ao trabalhador por força dos 50% de trabalho prestado. Também não tem que fazer em relação à parte da contribuição retributiva. Sucede que numa FAQ, portanto, uma Frequently Asked Question, que foi divulgada pela Segurança Social há 2 dias, creio, foi colocada uma frase lapidar dizendo: a isenção das contribuições só se aplica ao montante da compensação retributiva. Bom, isto muda radicalmente o cenário financeiro e o orçamento das empresas, porque no nosso exemplo, a empresa que ia pagar 500 euros mais 30% de 166 e tem todo o montante de segurança social isento, com esta pequena nuance que a Segurança Social agora vem determinar,
Isto significa que a empresa pagará 23,75 sobre os 500 euros e só deixará de pagar a Segurança Social, portanto, a TSU, em relação ao montante pequeníssimo, neste caso em concreto, pequeníssimo, que terá parte da contribuição retributiva. Isto é, desculpem-me a expressão, é um absurdo, é numa expressão que ouvi ontem, invocando o dito popular, com bolos se enganam tolos, porque na realidade esta é uma visão e é uma leitura que não decorre da lei. Houve várias centenas de empresas que apresentaram layoffs simplificados com redução, porque manifestamente precisavam de ter trabalhadores a trabalhar, mas não tinham condições de aguentar, de atividade para aguentar uma atividade em full, em 100%, colocaram o layoff e fizeram as suas contas a contar com a redução, com a isenção de contribuições para a Segurança Social, e agora, numa interpretação, enfim, que nada tem que ver com a letra da lei, a Segurança Social vem dizer que não vai aceitar a isenção nessa parte da redução. Eu devo dizer, as últimas semanas têm sido particularmente difíceis também para os juristas, porque se começou a implementar aqui a ideia de que a jurisprudência da comunicação social, seja por uma conferência de imprensa, por um comunicado do gabinete do Ministério, do comunicado do gabinete do Secretário de Estado, faziam lei. Da mesma forma, começou-se aqui a criar a ideia de que as FAQs da DGERT ou da Segurança Social são fonte de direito. Não são. Agora, a verdade é que isto provavelmente acabará com litígios judiciais, porque as empresas vão ver-se claramente limitadas e restringidas na possibilidade de aplicar a isenção e, portanto, para o futuro é algo que pode ser considerado e que eventualmente podemos considerar nos nossos orçamentos, mas todas aquelas empresas que ao longo deste mês que passou levaram a este layoff de mais de 1 milhão de trabalhadores, provavelmente muitas delas vão ter aqui um impacto orçamental muito relevante. Qual é que é o procedimento, então, para se obter os apoios e para se poder iniciar o layoff simplificado? É um procedimento muito simples, não há, a lei foi muito parca na definição e no detalhe do que deveria ou não deveria ser feito, que também não foi bom porque criou aqui algum foco de conflito, sobretudo com os sindicatos. Nós sabemos que vários sindicatos optaram por colocar queixas junto à Autoridade das Condições de Trabalho, porque sentiram que não estavam devidamente envolvidos e que o papel deles como representantes dos trabalhadores não foi devidamente acautelado e, portanto, é preciso alguma prudência. A lei é simples, os procedimentos parecem simples, mas sempre que existirem delegados sindicais ou comissões de trabalhadores, nós recomendamos alguma cautela na gestão do processo. Mas, como dizia, este procedimento passa por comunicar aos trabalhadores qual o fundamento para esta decisão e qual é que vai ser a medida que vai ser aplicada e a sua duração previsível. Há que ouvir os delegados sindicais e as comissões de trabalhadores, caso existam, e depois tem que se apresentar junto da Segurança Social, de imediato, portanto, depois de comunicar aos trabalhadores, de imediato podemos apresentar junto da Segurança Social um requerimento eletrónico que faz uma descrição sumária da situação de crise empresarial. Se for uma situação de perda de faturação, deve ir acompanhada da certificação por parte do contabilista e depois junta-se uma lista nominativa dos trabalhadores abrangidos, com o respectivo número de segurança social e a medida que se pretende aplicar a cada um dos trabalhadores. Redução, e em que medida é que é reduzido, e a suspensão. Esta medida tem a duração de 1 mês. É uma medida que pode ser prorrogável excepcionalmente. Aqui muita cautela, porque não há um regime claramente definido para esta prorrogação, mas é importante acautelar que a prorrogação seja pedida, porventura ainda nos últimos dias da medida que está em vigor,
porque depois não há forma de retroagir esta prorrogação e, portanto, imaginem que a medida acabava a 30 de abril. É muito provável que se eu apresentar só o pedido de prorrogação a 2 ou a 3 de maio, fique com 2, 3 dias descoberto. E, como vos dizia, é prorrogável mensalmente até um limite máximo de 3 meses. Cautela, porém, em relação a esta questão do limite máximo de 3 meses, porque o diploma está em vigor apenas até 30 de junho. E, portanto, sabendo que as notícias dão conta que o Governo pretende paulatinamente começar a regressar à atividade a partir de maio, é pouco provável que se verifique uma prorrogação deste diploma e, portanto, estes 3 meses, hoje por hoje, já não representam 3 meses, porque até 30 de junho não temos esse ato temporal. Visto o procedimento, vistos os apoios, vistos os fundamentos e as condições, há que fazer aqui uma passagem pelo que acontece se incumprirmos os requisitos, os fundamentos, as condições para a aplicação das medidas. Bom, se não cumprirmos as medidas, então, naturalmente, que o apoio cessa imediatamente, cessa o pagamento e teremos que, basicamente, pagar tudo o que já recebemos e pagar também as contribuições que tínhamos evitado pagar por estarmos isentos ao abrigo deste regime legal. E quais é que são as situações típicas de incumprimento? Bom, é uma questão de despedimento, por facto imputável ao trabalhador, e já voltaremos a este ponto que me parece muitíssimo importante. É o não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores, é o não cumprimento das obrigações legais, fiscais ou contributivas e é a distribuição de lucros durante a vigência das obrigações. Este é um ponto importante porque, inclusivamente, há empresas que têm uma modalidade de prémio aos trabalhadores que passa pela distribuição de lucros, a participação nos lucros, as gratificações de balanço. Não pode acontecer esse pagamento de prémios durante este período, porque é muito provável que, nesse caso, a Segurança Social venha dizer que é uma distribuição de lucros e que, portanto, é um incumprimento das regras do regime legal do layoff simplificado. Como vos dizia, sempre que o incumprimento for imputável ao trabalhador, se houver prestação de falsas declarações, enfim, tudo isto poderá levar à restituição dos apoios recebidos. Também é importante dizer que se eu suspender os trabalhadores ou lhes reduzir a jornada, depois não posso, durante essa medida, sem comunicar esse facto à Segurança Social, aproveitar-me de alguma flexibilidade e boa vontade do trabalhador para o colocar a trabalhar ou para lhe aumentar a jornada de trabalho. Se eu fizer isso, também se considera uma situação de incumprimento e levará à restituição do apoio. Está visto o que é o layoff simplificado e como é que ele se aplica. Eu queria deixar, no fundo, mais algumas reflexões e algumas considerações sobre os desafios para o futuro. Como vos disse no início, muitas empresas entenderam avançar de imediato para o layoff simplificado. Não tinham tesouraria, não tinham capacidade financeira para manter os estabelecimentos abertos sem reservas, sem encomendas, com todos os eventos cancelados. E, portanto, na área do turismo isto verificou-se com muita urgência e com muita profundidade. Agora o problema é, e o dia depois? Eu posso-vos dizer que na nossa experiência profissional estamos envolvidos com várias unidades hoteleiras, por exemplo, grupos que têm muitos hotéis em Portugal, e há uma questão que se coloca, que é, ok, acabou o layoff simplificado, muito bem, é hora de retomar a atividade, então e os clientes? Então e as reservas, onde é que elas estão? E esta situação pode ser muitíssimo complicada. Eu li no outro dia um estudo que me deixou bastante perplexo, eu espero que fosse uma gralha de escrita, mas aparentemente não terá sido, que se dizia qualquer coisa do género. Na área da hotelaria, provavelmente só voltaremos a ter números semelhantes aos que tínhamos em 2022.
Bom, eu espero que seja uma visão pessimista, mas dá conta de facto do que é a dificuldade na retoma. E eu disse 2022, eu não me enganei, foi de facto era esta a previsão, se calhar num documento um pouco mais pessimista e alarmista, que se colocava a questão. E, portanto, há que perceber o que é que nós fazemos no dia seguinte. Bom, desde logo há uma questão que é muito importante e que tem sido colocada muitas vezes, e por isso é que eu, que já falei antes sobre o despedimento, venho aqui reforçá-lo. É muito importante ter em conta que durante o layoff simplificado e nos 60 dias posteriores não podemos cessar contratos de trabalho por motivo de despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho. E aqui incluem-se, na minha opinião também, aqueles acordos que se fazem ao abrigo do Decreto-Lei 220/2006, que prevê a possibilidade de fazer acordo com o trabalhador, ainda que esse acordo esteja, digamos, sustentado em razões que dariam direito a uma extinção de posto de trabalho ou um despedimento coletivo. São daqueles acordos que nós vulgarmente dizemos, acordos que dão direito a subsídio de desemprego. E, portanto, muita cautela, porque se tivermos uma situação de quebra da nossa atividade depois do layoff simplificado, não vamos poder despedir os trabalhadores. Isto significa que, não tendo o acordo dos trabalhadores, provavelmente só vamos conseguir fazer um despedimento, uma reestruturação, uma reorganização, passados 3, 4 meses de determinado layoff simplificado. Portanto, estes 2 meses após, mais o procedimento, estamos aqui a falar de 2, 3, enfim, 4 meses pelo menos para podermos ter uma reorganização implementada. E, portanto, no momento em que estamos a pôr hoje o layoff simplificado, temos que ter essa previsão para o futuro. É por isso também importante pensarmos também durante o layoff se não devemos aproveitar a oportunidade para fazer planos de formação. Notem que, inclusivamente, a lei dá um apoio, é reduzido, eu sei, mas não deixa de ser um apoio, à formação durante o período do layoff. E, portanto, se for um plano de formação apoiado pelo IFP, será dada uma bolsa no valor de 131,64 € por trabalhador, que é dividida depois pela empresa e pelo trabalhador. Direm, o montante é pequeno. Sim, é verdade, mas eu acho que temos que olhar para lá deste apoio e pensar em 2 questões fundamentais. A primeira delas é, vamos tentar valorizar aproveitar uma fase de paragem da atividade para valorizar os nossos recursos humanos e prepará-los para a retoma da atividade. Por outro lado, não esquecer também que o crédito de formação é um tema sempre difícil de gerir nas empresas, que é um custo, é um crédito financeiro que se pode converter a favor do trabalhador se a empresa não der o pacote de horas anual que é suposto, e, portanto, esta pode ser também uma realidade a olhar para fazer face e para preparar a retoma. Há também uma outra medida que eu deixei para o fim, porque é alternativa ao layoff. Eu não posso aplicar esta medida se aplicar o layoff, que é, de forma a atuar preventivamente sobre o desemprego, é criar um plano extraordinário de formação, com o apoio e a aprovação do IFP, caso em que será dado um apoio até ao limite de 50% da retribuição ilíquida, com um limite máximo de 635 € por trabalhador. Devo dizer que não é uma medida que tenho visto ser aplicada a miúdo, não há muitos casos. Tenho, em qualquer caso, uma ou outra situação de empresas que, tendo atingido a situação de crise empresarial, preferem continuar a gerir a sua elaboração e aproveitar esta alternativa de fazer um plano extraordinário de formação para preparar os trabalhadores para novos projetos. Há, por último, um outro apoio que é importante também não esquecer, que é o apoio relativo ao incentivo financeiro extraordinário, para, no fundo, retoma da normalidade. Portanto, findo este apoio, finda esta fase de crise empresarial, e para as empresas que tenham recorrido ao layoff ou outro apoio que esteja previsto neste diploma, o Governo irá dar, por via do Instituto do Emprego e Formação Profissional, um apoio de 635 € por cada trabalhador
às empresas que entraram nestas medidas. Portanto, este também é um elemento importante que deverá ser tido em conta para, enfim, reinventar e para o investimento que temos que fazer para a retoma da normalidade e das nossas atividades. Portanto, estarem cientes de que no final das medidas podemos podemos requerer ao IFP que, digamos, o pagamento de um apoio de 635 euros por trabalhador. Dar-vos uma nota, 2 ou 3 notas muito finais, que penso que estou a comer muito mais do tempo do que era suposto e, portanto, a queimar tempo de perguntas, mas estou à vossa disposição, como é evidente, depois. Dar-vos nota que, provavelmente, vamos ser confrontados com a necessidade de fazer um layoff, em alguns casos, nos termos gerais, um processo mais pesado, mais burocrático. É uma discussão que se coloca hoje em dia ainda, sendo certo que, nos termos gerais, eu também não posso começar um layoff depois de ter acabado o outro. E, portanto, eu vou ter que esperar pelo menos, e admitindo-se a aplicabilidade desta norma, eu vou ter que esperar pelo menos 50% do tempo do layoff simplificado para poder então implementar um novo layoff. E no fundo é isto que eu tinha para vos apresentar. Peço desculpa porque se calhar alonguei-me um pouco mais, mas estou completamente à disposição para as perguntas que possam ter. Roberto, estás sem som. Eu acabava de tentar dizer que foi excelente, foi uma apresentação muito clara, inclusivamente o conteúdo visual ajudava muito a acompanhar o tema, sobretudo para quem não conhece com profundidade e que se está agora a inteirar. Não, em termos de tempo estamos ótimos, acho que convidava-te agora só nos próximos 10 minutos, talvez de uma forma sucinta, ir respondendo a algumas perguntas, está bem? Deves ter acesso aqui ao Q&A, são cerca de 20 perguntas que estão registadas aqui no Q&A e no chat eu também irei tentar resgatar algumas que aqui estão. É um pouco mais difícil no chat porque isto fica num flow seguido, mas também tentaremos encontrar algumas que são diferentes questões daquelas que estão no Q&A. Se calhar eu começava só por avançar com uma talvez muito representativa e depois tenta ver aqui uma a uma. Existe uma grande questão sobre a possibilidade dos próprios trabalhadores que estão em layoff em poderem eventualmente trabalhar em momentos de pico ou eventualmente pontualmente, em caso de necessidade e que surja oportunidade, inclusivamente em coisas simples como enviar e-mails, comunicação, podem fazê-lo. Bom, vamos lá ver. Estou a presumir que estamos a falar de layoff em que os trabalhadores estão em casa, em suspensão e, portanto, não estão de todo a trabalhar. Se estão em suspensão, não podem trabalhar. E essa é uma das regras importantes. Se eu incumprir essa regra, o que pode acontecer, se for verificável e verificado pela Segurança Social, o que pode suceder é a perda dos apoios e, portanto, ter que pagar a Segurança Social e devolver tudo o que recebeu. Em qualquer caso, dar nota, portanto, a questão do pontual, nós muitas vezes somos confrontados com a palavra pontualmente ser utilizado, depois passa a ser um pontualmente recorrente. E, portanto, temos que fazer uma boa previsão do que vai ser necessário. Digo-vos, em qualquer caso, no início desta medida, isso não estava a ser contemplado. Hoje em dia, já se contempla a possibilidade de, no meio do layoff, durante o período em que está a decorrer a medida, poder acontecer uma situação. Imaginem, um hotel coloca um grupo de trabalhadores para garantir os serviços mínimos e, de repente, metade dessa equipa entra em quarentena, porque tem que estar em isolamento profilático. É aceitável e justificável, nesse momento, que se comunique à Segurança Social, se faça uma nova comunicação à Segurança Social, dizendo: estou a alterar os trabalhadores, estou a alterar os trabalhadores que estão abrangidos, estou a alterar a medida. Outro exemplo, eu
prevejo que preciso de 50% dos trabalhadores a trabalhar, ou preciso dos trabalhadores a trabalhar 50% da jornada, e de repente há uma necessidade particular, uma encomenda que entra. A Segurança Social também já vem dizer que é possível alterar a jornada, portanto, comunica-se à Segurança Social essa alteração e estica-se a jornada de trabalho dos trabalhadores. Agora, isto não deve ser uma coisa que eu faço hoje, depois mudo amanhã e depois mudo a seguir, até porque quero dar nota que há uma questão que está a ser suscitada, e ontem naquela reunião que já ouvi da Confederação da Indústria Portuguesa, que é, há um receio que, como isto é um processo mais ou menos automático, haverá um robô a tratar dos formulários na Segurança Social, há um receio de que o robô possa ler esta alteração ao pedido como um novo pedido de layoff e, portanto, por qualquer razão, bloqueie tudo o que aconteceu para trás. E, portanto, nessa medida, a minha recomendação é, hoje em dia a Segurança Social já diz que se pode fazer as alterações, já comunica que se pode, já confirmou que se pode comunicar alterações aos trabalhadores incluídos no layoff, colocando uns, tirando outros. O que eu sempre recomendaria é usarem esta ferramenta de modo excepcional e se for absolutamente necessário. E não peçam aos trabalhadores que estão em casa para mandar um e-mail ou para responder a telefonemas, porque hoje somos todos amigos, mas amanhã podemos não ser. E uma denúncia é muito fácil de fazer. Muito bem. Obrigado, Gonçalo. Olha, só aqui talvez não uma pergunta, mas uma questão que é sobre os desafios do futuro, não apenas as soluções do presente, algo que também em parte afloraste na tua apresentação. Há algo mais que queiras, sei lá, sublinhar sobre esses desafios do futuro? Roberto, do ponto de vista jurídico, de facto, não há muitas ferramentas que possam permitir à empresa gerir uma situação em que não tem atividade ou que tem pouca atividade e continua com os trabalhadores. Há várias hipóteses de suspensão de contratos de trabalho, mas todas elas têm uma componente financeira importante para a empresa. Eu creio que um dos webinars que foram feitos nos últimos dias diziam respeito a linhas de crédito, a apoios ao financiamento. Eu assisti e penso que sugeria e recomendava a todos que também vissem essas temáticas, porque, enfim, temos muitas coisas, as moratórias das rendas, as moratórias dos créditos, linhas de financiamento que fogem desta questão laboral, mas que eu penso que podem e devem ser vistas como ferramentas para ganhar algum oxigênio. Muito bem. Convido-te agora só então para percorrer algumas das perguntas que encontramos aqui no Q&A. Muito bem, estou a fazer isso agora. Eu vi que me perguntavam sobre a questão das férias. Exatamente. Como é uma questão muito recorrente, também acho que era interessante colocá-la. Férias e membros tributários foram duas perguntas que também se saíram bastante. Desculpa, não percebi, Roberto. Membros tributários também. Ou estatutários, desculpa, membros estatutários. Sim. Vamos lá ver. Em relação ao tema das férias, esse é um tema foi muito penoso nos últimos dias. Mudou-se, enfim, a lei é muito clara, na minha opinião, não tenho grandes dúvidas quanto a isso. A lei diz que o layoff não prejudica o gozo das férias e, portanto, isto significa nem a retribuição, nem o subsídio de férias. A DGERT veio com um entendimento que se o trabalhador entrasse em layoff não podia usar férias e, portanto, criou-se aqui uma grande celeuma. Se o fizesse, também todo o impacto financeiro seria, digamos, afetado pela tal regra dos 2/3. Parece que depois lá remeteram a posição e retiraram essa resposta das FACs. Na minha opinião, e em função do que a lei dispõe, os trabalhadores podem usar férias durante o layoff, têm direito a um subsídio de férias por inteiro. Quanto à retribuição que vão receber nesse mês, aí sim vai ser penalizada pelos tais limites dos 2/3.
Em relação à questão das férias, ia dar-vos esta nota. Em relação aos membros dos órgãos estatutários, de facto, e estou a ver que estão aqui a fazer muitas vezes a pergunta sobre o sócio-gerente, ter em conta que tem que ser sócio-gerente de empresas que não tenham trabalhadores e que paguem contribuições para a Segurança Social. E eu tenho que fazer esta menção em sinal de protesto, porque os sócios-gerentes, para este efeito, estão a ser equiparados aos trabalhadores independentes e esqueceram-se algumas profissões que, por força da lei, não podem pagar contribuições para a Segurança Social, têm que pagar a caixas de providências específicas, leia-se os advogados. E, portanto, todos os advogados que têm sociedades de advogados individuais, práticas individuais, que são trabalhadores independentes que vivem de recibos verdes e que até podem nem ter trabalhadores, como não descontam contribuições para a Segurança Social, não podem beneficiar deste apoio. Se, em qualquer caso, há sim, de facto, uma equiparação e já está em vigor e os trabalhadores os trabalhadores independentes e os sócios-gerentes de empresas que não tenham trabalhadores, e salvo erro, com faturação até 60 mil euros, podem aplicar essa medida. 60 mil euros do ano anterior, não é? Exatamente. Ok. Estava aqui a ver as perguntas são muito na questão de se posso chamar o trabalhador, se posso pô-lo a trabalhar em picos. Bom, estão aqui a fazer perguntas também sobre... Várias pessoas estão a perguntar se na renovação podem alterar a aplicação da medida aos trabalhadores. Uns que estavam suspensos antes, se podem agora estar em redução. A resposta é sim. Tanto que podem já até durante a própria medida, mas na renovação, sim, não há problema. O que é muito importante, e deixem-me dizer isto, não vos disse durante a apresentação, quando tenho um grupo de trabalhadores alargado, notem que a diferença entre a redução e a suspensão pode significar que um trabalhador que é obrigado a continuar a trabalhar vai receber mais ou menos o mesmo que um trabalhador que está suspenso em casa sem trabalhar, sobretudo quando estamos a falar de salários mais baixos. E isto leva a uma necessidade, na nossa opinião, de ser, até do ponto de vista da transparência e da lealdade da relação com o trabalhador e da paz social, de se fazer uma boa gestão e explicar com critérios tão objetivos quanto possível porque é que um trabalhador está em suspensão e porque é que outro está em redução e porque é que está em redução, uns estão em 50% de redução, outros estão em 20%, outros estão em 80%. Portanto, é muito importante porque se fizerem as contas, e há um simulador na Segurança Social que faz, que os ajuda a fazer as contas da compensação retributiva, para salários baixos, uma redução pode significar que um trabalhador receba mais ou menos o mesmo que outro trabalhador que está em suspensão. E isto pode ser difícil de gerir. Bom, estamos aqui a fazer várias perguntas sobre o despedimento. Deixar claro que não se pode despedir, mais uma vez ficar clara esta questão, não se pode despedir nem durante o layoff, nem nos 60 dias depois. E aqui é indiferente se for, enfim, qual é a razão do despedimento, a não ser claro que seja uma questão de disciplinar, uma ressalva em qualquer caso para ficar claro. Eu entendo, e a doutrina entende, que a caducidade de um contrato de trabalho a termo não é um despedimento por extinção de posto de trabalho, nem de despedimento coletivo, e, portanto, eu sim posso terminar contratos de trabalho a termo durante o layoff. Estava aqui a ver se há mais algumas perguntas diferentes. Não é exatamente o teor das perguntas, mas eu retiro de algumas delas, só para também vos deixar nota. De IRS. Bom, quanto à questão do pagamento, e há aqui várias perguntas sobre retenções de IRS, pagamentos de segurança social. Quem faz o pagamento ao trabalhador é a empresa, não é a segurança social. E, portanto, a compensação retributiva é paga pela empresa ao trabalhador e depois a segurança social reembolsa a empresa. Houve uma enorme discussão sobre se deviam ou não deviam ser feitas retenções na fonte de IRS. Houve, aliás, algumas entidades que se atravessaram com a opinião de que não havia que fazer retenção de IRS porque
no caso de suspensão, esqueçamos agora aqui o tema da redução, não havia que fazer retenção de IRS porque a compensação retributiva era tão baixa, a parte da empresa era tão baixa que não estaria nos limiares das tabelas de retenção. A nossa posição na Teles foi sempre de que não há nada na lei que implique ou que me permita dizer que não há que fazer retenções da fonte de IRS e, portanto, na nossa opinião, e hoje penso que a questão já está um bocadinho mais estabilizada, na nossa opinião, sim, tem que fazer retenções na fonte de IRS nos termos habituais, sim, sem menor dúvida, os trabalhadores pagam 11% de segurança social sobre todos os montantes que recebem. A única isenção que está aqui em causa é a isenção de TSU de 23,75% da empresa. Parece que a Segurança Social, como vos disse, não quer admitir isso para o montante da redução da jornada. Eu acho isso absolutamente ilegal, mas enfim, é o que temos. E quero-vos dar uma nota também adicional, portanto, a propósito dos despedimentos. O decreto do estado de emergência deu poderes acrescidos à Autoridade das Condições de Trabalho para fiscalizar os despedimentos que acontecem durante este período de estado de emergência. A Ordem dos Advogados já se pronunciou sobre isto, não tenho muitas dúvidas que isto provavelmente é inconstitucional, porque é uma substituição dos tribunais, é um poder judicial que está na mão dos tribunais e não devia estar na mão do ACT, mas a verdade é que temos conhecimento que o ACT, em todas as caducidades de contrato e em todos os despedimentos, mesmo as empresas que não estão em layoff, estão a pedir informações detalhadas para verificar se o despedimento é ou não é justificado. E se houver a remota possibilidade de entenderem que não é, o despedimento é imediatamente suspenso, o trabalhador reintegrado e a questão ficará depois remetida para os tribunais para decisão futura. Mas é muito importante ter isto em nota porque todos os trabalhadores, temos conhecimento de muitas empresas, mesmo não estando em layoff, que estão a fazer caducidades de contrato de trabalho em grande escala, porque tinham uma parte importante de contratos suportados nos contratos de trabalho a termo e que estão a ser chamados a prestar esclarecimentos para saber se há ou não justificação para o efeito. Gonçalo, vejo também muitas questões sobre a questão de isenção do horário de trabalho. Sim. O recibo se continua a ser pago. Vamos lá ver, isto tem que ver com os conceitos retributivos que devem ou não estar incluídos na compensação retributiva. Mais uma vez, curiosamente, saiu uma FAQ da Segurança Social a dizer quais é que eram os conceitos retributivos que entendia que deviam ser incluídos. Depois há uma entrevista ao Secretário de Estado que também vai dizer a mesma coisa, mas depois lá deram conta que a lei não o dizia e, portanto, fizeram uma portaria na madrugada de ontem, salvo erro, para acomodar a opinião que a Segurança Social estava a veicular. Isto tem que ver com os códigos em que estamos a declarar a remuneração. E, portanto, o nosso entendimento até hoje é que tudo o que tenha sido pago com caráter de regularidade deve ser incluído para cálculo da contribuição retributiva. E isto inclui o IHT. Mas inclui outras coisas. Pode incluir subsídios de turno, pode incluir comissões, e eu estou intencionalmente a falar das comissões, porque é um dos temas fraturantes e controversos que esta portaria vai colocar. A Segurança Social vai principalmente dizer que as comissões estão de fora porque não estão numa daquelas linhas que eu creio que é P, Q e R, que eu não tenho presente, mas que vai nas FAQs da Segurança Social, e as comissões foram retiradas pela Segurança Social do conceito de elemento a ter em conta para o cálculo da comissão retributiva. E isto é altamente prejudicial, porque se pensarmos que no comércio, que é talvez um dos setores mais afetados, mas também no turismo, se pensarmos que uma parte importante pode ser remuneração variável por força de comissões, retirar isto da comissão retributiva significará baixar radicalmente digamos, a remuneração que o trabalhador vai receber. Isto, por exemplo, no setor automóvel de vendas é um drama, porque os trabalhadores recebem um salário mínimo e depois vão buscar 2, 3, 4, 5 vezes essa remuneração através das comissões. E, portanto, sim, respondo diretamente, na nossa opinião, o IHT, por ser uma componente retributiva de caráter de regularidade,
deve entrar para o cálculo da contribuição retributiva que é paga. Há aqui uma pergunta interessante que eu estou aqui a ver e que gostava de abordar, que tem a ver com a circunstância de o trabalhador aceitar outro emprego durante o tempo do layoff. Uma das perguntas, a pergunta diz, ele pode mudar de emprego? Bom, a liberdade de trabalho mantém-se, portanto, obviamente, estando em layoff, o trabalhador pode demitir-se, tem que cumprir os mesmos prazos que estão previstos na lei, os 30 dias ou os 60 dias, enfim, dependendo da antiguidade, e não o fazendo, também a consequência é ter que compensar nos créditos o pré-aviso que não dá. Mas dar-vos nota de uma coisa importante e interessante, é que a lei permite que o trabalhador em redução de jornada ou em suspensão vá trabalhar para outra empresa durante esse período em que não está a trabalhar, sendo certo que tem que comunicar à entidade empregadora, no prazo de 5 dias, que está a prestar esse trabalho. E para quê? Porque, no fundo, o que o legislador quer garantir é que o trabalhador não tenha aqui um ganho adicional. E, portanto, se a empresa lhe dá espaço, porque não o coloca a trabalhar, ou lhe reduz o horário de trabalho, a empresa pode, o trabalhador tem que comunicar à empresa para compensar, para deduzir da comissão da compensação retributiva que é paga pela empresa ao trabalhador, deduzir o montante que ele está a receber desse novo emprego que tem, digamos, complementarmente ao trabalho que tem na empresa que está em layoff. Isto é muito importante. Há uma ressalva, porque há alguns setores de atividade que estão com falta de mão de obra, por exemplo, de saúde, social, ou de produção alimentar, e, portanto, para, no fundo, motivar os trabalhadores a irem procurar mais trabalho nestas áreas específicas, diz que foi estabelecido na última alteração, foi estabelecido que se o trabalhador que está em layoff for trabalhar para uma destas áreas, então, nesse caso, não haverá compensação e, portanto, o trabalhador vai acrescentar, vai acumular os 2 salários. Isto é um dado interessante porque, de facto, é o reconhecimento que há setores de atividade em Portugal que, apesar da situação de crise generalizada, estão a trabalhar 100% e não têm recursos humanos para dar resposta às necessidades de trabalho. Roberto, eu do que vejo... Talvez convidava-te a responder a uma última questão, porque já estamos para lá da hora e enfim, estamos a tomar o teu tempo, que é mais do que agradecido. Certamente, só para dizer aqui a quem ainda está conectado, há certamente muitas questões que vão ficar por responder. É difícil no webinar ter todas estas questões respondidas, mas eu penso que também deixando e disponibilizando a própria apresentação e a gravação, talvez algumas das perguntas que ainda aí estão, elas se respondem automaticamente. Escolhes mais uma, então? Estou aqui a ver... Há várias perguntas sobre as renovações e eu creio que é uma questão interessante. Há 2 perguntas, porque há aqui uma pessoa que está a insistir, o Luís de Sousa está a insistir porque diz que não ficou esclarecido e como é um tema que tem que ver com a situação de picos, pode terminar antes o layoff. E esta é uma pergunta interessante que eu queria então responder melhor. A lei o que me diz é que eu tenho que dar a duração estimada da medida. Se quiser terminá-la mais cedo, eu acho que a Segurança Social agradecerá e os trabalhadores também. Isto é uma medida de apoio. Se eu deixo estar em crise empresarial, tenho uma situação de pico e acho que já não vale a pena ficar em layoff simplificado, então, claro, é sair quando quiser. Não sei se isso vai acontecer muitas vezes, mas parece-me, do ponto de vista teórico, uma questão interessante. A outra questão que está aqui a ser colocada e que eu responderia para terminar, tem que ver com a renovação. Se tem que outra vez colocar a lista dos trabalhadores, se tem que fazer novamente comunicação aos trabalhadores. Eu entendo que na renovação é recomendável repetir o processo. Nem que seja só, até porque eu vou ter que dizer aos trabalhadores, se mantêm
em situação de layoff ou não, qual é a medida em concreto que se aplica e, portanto, recomendo que se repita, que se é uma questão de faturação, que se confirme, que se mantenha a situação de crise empresarial por perda de 40% da faturação, que se comunique aos trabalhadores que se vai manter a medida e que nem eles em concreto se aplicará a redução, a suspensão. Portanto, obviamente que é um processo que é mais simplificado pela experiência que já tivemos, mas eu repetiria de alguma maneira para estarmos absolutamente seguros e suportados. Muito bem. Gonçalo, continuam a surgir várias perguntas, mas eu diria que infelizmente, enfim, eu penso que a própria apresentação ela vai responder a muitas dos questionamentos e depois é óbvio que uma boa parte aqui das perguntas elas são muito individuais, na circunstância muito particular e especial de cada um, e enfim, não tivemos esta oportunidade de pedir serviços de consultoria ao Gonçalo e agradecemos desde já toda a ajuda que prestou até agora e aos esclarecimentos que deu. Muito obrigado, Gonçalo. Roberto, foi um gosto e, claro, os meus contactos estão na apresentação, estão na web e, portanto, dentro do que for possível, eu também estou ao dispor depois para tirar outras dúvidas que possam ainda ter subsistido. Muito bem. E já agora, terminando só, felicitar-vos por estas iniciativas, porque eu acho que são, por muito que pareça que já há muita informação, ela está dispersa, mal organizada, porventura, e portanto, muitos parabéns pela iniciativa. Muito bem. Eu convido, entretanto, a todas as pessoas para se juntarem ao Slack do Nest, onde aí temos também a possibilidade de levantar algumas dessas questões que eventualmente ficaram por responder. Eu vou-vos deixar aqui os links. E nesse Slack é uma oportunidade para, eventualmente, nós conseguirmos chegar a pessoas como o Gonçalo para ter esses esclarecimentos e para ficarem visíveis para todos. Vou-vos deixar aqui no chat. Deixo-vos aqui então o link para este grupo que já tem cerca de 1000 pessoas e é exatamente o espaço onde nós queremos que as dúvidas, as problemáticas sejam todas elas muito visíveis, não é? Todas aquelas associadas ao setor do turismo para em conjunto irmos procurar as respostas. Muito bem, dando como terminado, agradeço e peço-vos para que estejam atentos aos próximos webinars. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima.